Vamos falar um pouquinho aqui sobre os vários tipos de documentos e a relação entre eles, ok? Você tem no nível mais alto o que são as políticas. São diretrizes, né, gerais, aplicáveis a toda a empresa, ou alguma parte, algum aspecto importante do negócio. Por exemplo, política de qualidade, política ambiental, política de marketing, política de relações públicas, essas diretrizes mais amplas, né? Ok. Normalmente essas políticas, elas se desdobram a partir do mais profundo, né, dos valores, dos princípios básicos da organização. Ok. Aí você tem o macrofluxo, dentro do ambiente de gestão de processo, você tem o nível mais alto da padronização integrada, o macrofluxo, né, que mostra, como a gente já viu, exemplos, os processos, né, primários de apoio de gestão e as suas inter-relações básicas. Okay? Também é um tipo de documento. Normalmente está incorporado, isso aqui é um manual de gestão por processos. Ok, aqui está um exemplo de um macrofluxo de uma certa empresa. O exemplo é real, tá? E aí você tem, então, os processos primários, processos de apoio e processos de gestão. Ou seja, cada caixinha aqui é um macro processo. Okay? E sua relação com os clientes, com o mercado e a relação entre si. Né? Então você tem os processos primários, a cadeia de criação de valor, né? Diretamente impactando o cliente e mercado. Por sua vez, esses macroprocessos primários estão apoiados pelos macroprocessos de apoio. Tá? E os processos de gestão, os macroprocessos de gestão, estão recebendo retroalimentação dos processos primários de apoio e também, né, do mercado, dos clientes, e está direcionando os esforços, retroalimentando para promover a melhoria contínua do sistema de negócio como um todo. Ok. Aí, abrindo já no nível de macroprocesso, tá certo? Você já começa a padronização integrada, como eu já comentava antes, já começando a descrever, né, aquela integração sistêmica entre processos. Tá? Então, e para facilitar isso, né, é importante que essa dinâmica, né, dos macroprocessos ela esteja descrita num diagrama CIPOC, ok? Muito bem. Exemplo. Aqui está um exemplo de um macroprocesso. Você tem aqui internamente, né, na caixa aqui do processo, fronteira de início, fronteira de fim desse macroprocesso. Nesse exemplo aqui nós temos 2, 4, 6, 7 processos que conversam entre si. E aqui, no nível macro, né, os principais processos fornecedores, as principais entradas, como resultado dessa dinâmica, as principais saídas e os principais clientes. Okay? Já começamos a ver, então, essas relações transversais, né, entre áreas e processos. Aí depois nós temos os procedimentos, né, que seguem uma estrutura padronizada, okay, e descreve as responsabilidades, atividades para cumprir a razão de ser do procedimento, né, do processo em questão, cumprir uma finalidade que crie valor para os stakeholders. Sempre que seja possível, sempre deve-se usar o diagrama CIPOC. Só não usar como exceção em situações onde não dá para, devido a muita diversidade de fluxos de processamento, não dá para usar o diagrama CIPOC, ok? Nesse caso, que é a maioria dos casos que você vai descrever um processo e o diagrama CIPOC é, por excelência, a ferramenta, né, de padronização integrada, ele passa a ser um anexo do procedimento, ok? Em outras palavras, todo processo tem um procedimento, mas nem todo procedimento é um processo, ok? Um pequeno detalhe aí. Aqui está um exemplo de um CIPOC já, aí sim, no nível operacional, detalhes operacionais. Aí sim, você tem as fronteiras do processo, como sempre, né? O P do CIPOC, Process. Aqui dentro você tem todos os cargos envolvidos nas atividades do processo. E aí sim você tem em detalhe todos os fornecedores, todas as entradas, onde que essas entradas exatamente são utilizadas no processo. Você tem as conexões, tá?
quais são as saídas, aí sim, todas as saídas que esse processo gera e para quem, ou seja, quem são os clientes que vão dar fluxo ao processamento dessas saídas. Okay? Esse é um processo relativamente complexo, um exemplo de desenvolvimento de produto. Tá? Mas então você tem aqui, nesse mapa visual que nos fornece o diagrama CIPOC, todas as relações, né, de entrada e saída definidas com precisão cirúrgica. Não fica nem uma só interface, nem uma só entrada, nem uma só saída, sem o respectivo provedor e sem o respectivo cliente. E aí os processos, né, que estariam, na sua grande maioria, descritos por um diagrama CIPOC, esse diagrama CIPOC é anexo de um procedimento estruturado, né, já que aqui você tem 90% tipicamente da informação relevante, né, para as pessoas que executam as atividades, você complementa com a estrutura padronizada com um pouco, né, um mínimo de páginas, né, para documentar o processo. Okay? Os detalhes técnicos, isso nós vamos deixar para o curso de Master, GPP Master, que aí assim a gente aprofunda os detalhes técnicos. Okay? Aqui nós temos, só para comentar, né, é uma estrutura típica padronizada para os processos, para os procedimentos. Então você tem primeiro a finalidade, tá certo? O alcance, quer dizer, aonde se aplica, né, esse procedimento, as definições, termos técnicos com sentido especial, tá certo? Que seria a gíria interna do processo, ok? Seção 4, documentos de referência, tudo aquilo que, além do procedimento em questão, tudo que os atores, né, outros documentos que os atores, para realizar sua atividade, têm que conhecer. E seção 5, descrição, né, aí faz referência tipicamente a um diagrama CIPOC e segue complementando algumas notas, detalhando critérios de execução, tipicamente, nessa seção 5 de certas atividades do CIPOC. Depois continua, né? Seção 6 são os registros, clássica tabela, né, de controle dos registros, desde todo o seu ciclo de vida. E finalmente seção 7, anexos. Aí normalmente você tem o diagrama CIPOC, no caso de um processo, você tem o formato, né, dos registros gerenciados pelo processo em questão. Você tem os instrutivos operacionais como complemento, como anexos ao processo, todos aqueles instrutivos subordinados ao processo. Okay? Isso. E você tem os instrutivos ou instruções operacionais, tá certo? Que para evitar poluir visualmente o CIPOC, quando você tem num CIPOC uma série de atividades em sequência que executam o mesmo cargo, é melhor, é mais eficiente você juntar tudo isso e fazer referência a um instrutivo operacional. Ok? Toda I.O., como a gente diz, toda instrução operacional está subordinada, ela é parte, ela detalha certas atividades, né? Fornece detalhes técnicos para quem está executando as atividades de um processo mais amplo, que contém a I.O. Ok? Muito bem. Aqui uma notinha, né, nesse ambiente que a gente tem digitalizado e tudo, né, caso sejam utilizados vídeos, eles devem ser indexados. Você tem que facilitar a busca ou consulta de uma informação específica dentro do vídeo. Imagina, você tem um vídeo de treinamento de 1 hora. Aí o fulano passou, já viu tudo aquilo, quer recordar alguma coisa. Onde é que foi que eu vi aquele detalhe sobre aquela operação? Vai buscar em 1 hora de vídeo, onde é que está o pontinho específico, lá, sei lá, 30 segundos de fala. Complicado, certo? Então tem que ter uma forma de indexação. Ok. Então eu recomendo não abusar muito, né, dos vídeos, ok? Porque depois disso, recuperar a informação, voltar a ver, te obriga a ver tipicamente mais do que seja necessário. Ok. Outra coisa importante de uma I.O. é que ela seja um guia visual. Deve fazer um esforço, né, para que seja algo visual, tipicamente buscando que seja numa única página, um tamanho A3, né, máximo, e com muito recurso visual, né, figuras, fotos, desenhos, né, sempre que seja possível, ok?
Em alguns casos não dá, tá certo? Então você tem que entrar no clássico texto, mas quanto mais visual for, melhor. Ok. Aqui está um exemplo, né, do que eu acabo de dizer, uma I.O., onde é um formato bastante usado na indústria, né? Você tem uma sequência de atividades, alguns pontos de verificação, em determinadas atividades referências, né, a fotos, instruções sobre, por exemplo, nesse caso, um ambiente industrial, equipamento de proteção individual, etc, etc. Né? Se tivesse aqui alguma medição, um controle de qualidade, por exemplo, apareceria aqui os métodos, né, o tipo de parâmetros, especificações, tolerância, etc. Tá. Outra categoria de documentos são as especificações. Né? Especificações, elas contêm, como o nome diz, requisitos, definição de parâmetros, requisitos de tolerância, né? Limites de aceitação, detalhes técnicos, normalmente de um produto ou certas atividades de um processo, onde você tem que parametrizar, entrar no nível mais técnico, né? Então você gera uma documentação que também, uma especificação, perdão, que também deve ter bastante, né, fazer uso no que for possível de referências visuais, desenhos, etc. E aí você tem os registros, né? Os registros são formulários com campos de informação, lista de verificação, gráficos, outros meios, né? Tudo que é usado para dois propósitos, né? Primeiro, como repositório de dados, tá certo? Coleção de dados para posterior processamento e análise, fechando aí o ciclo de gestão, de controle, né? E também para gerar evidência objetiva, né, de que as atividades foram realmente executadas e que certos critérios de execução foram observados. São os dois principais usos de um registro. Também, na sua grande maioria dos casos, tá certo, estão sempre subordinados, tá certo, a um processo e sempre dentro de algum procedimento, sendo referência de algum procedimento, um diagrama CIPOC, etc. Aqui está um exemplo de um registro, nesse caso um checklist, que define todos os parâmetros que devem ser verificados, né? Então imagina, se não tivesse esse auxílio aqui, né, seria muito fácil esquecer alguma dessas coisas importantes. Ok, então para concluir essa parte, nós temos aí uma hierarquia de documentos. O nível mais alto é o que a gente pode chamar de ideologia empresarial, desde a declaração, né, definição dos valores, da missão, tá certo? Das condições necessárias, visão de longo prazo, tudo isso é ideologia empresarial. De aí emanam, digamos, as políticas gerais da organização, os manuais, os procedimentos instrutivos e os registros, finalmente, né? Tudo nessa relação hierárquica. E tudo isso é colocado, né, ou é regido, digamos assim, por um manual de gestão do processo. Esse é o documento mestre, onde se descreve desde os valores, missão, tudo isso aí, tipicamente tem um histórico da empresa, tudo isso, né? Você tem aí a descrição de como é que a gestão do processo funciona para uma dada organização. Okay? Todas aquelas definições estruturais do workshop fase 1, que eu já comentei, né? O que tem, tudo isso é mantido, né, e atualizado aí no manual de gestão do processo. Essa lista de coisas aqui é o que sai do workshop fase 1, que eu já comentei, tá certo? Aí também estão os CIPOCs dos macroprocessos, só que normalmente só até aí. Depois já a nível de procedimentos, de processos, diagrama CIPOC, isso já é detalhe, né, nos pontos de uso pelas equipes de processo, ok? E para fechar aqui a nossa sessão 3, como de costume, vamos fazer algumas perguntas de revisão conceitual. Você já sabe, ok? Leia, escolha a melhor resposta. Se for o caso, dá uma pausa para você pensar na tua resposta e depois você vê as respostas na descrição da lição, ok?